Eu quero hoje trazer uma palavra que fala muito a respeito esse louvor que a gente estava cantando aí, para que nossa alma ela venha anseiar pelo Senhor, ela venha estar cada dia mais buscando e anseiando pelo Senhor Jesus. Irmãos, hoje eu quero trazer algo a qual Deus ficou me incomodando desde ontem, eu pensando sobre essa palavra. E o título que eu quero dar hoje é Andar com Deus. Andar com o Senhor. Como é fácil a gente andar nas nossas próprias vontades. Como é fácil a gente querer fazer os nossos próprios desejos, nossos próprios afazeres, a gente sem pedir opinião ou sem pedir nada a ninguém, fazer da nossa forma e querer fazer do jeito que a gente achar melhor, e às vezes dá certo, às vezes não dá, às vezes você acha que uma coisa vai fluir, lá na frente vai ser um prejuízo, ou vai ser algo a qual você não planejou. Mas mesmo assim você sabe que as decisões e escolhas foram suas. Mas quando você aceita Jesus, quando você sente o Senhor te tocar, te chamando para ser uma nova criatura, a palavra de Deus diz que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então já não vivo mais eu, já não é mais as minhas vontades, já não é mais as minhas decisões, mas sim as de Jesus na nossa vida. E eu quero falar um pouco hoje, abram sua Bíblia em Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10. Amém? Mateus capítulo 10, diz assim: Jesus, tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes poder para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e males. E são estes os nomes dos 12 apóstolos: primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariote, o mesmo que traiu a Jesus. Verso 5: Assim, a esses 12 homens enviou Jesus, com as seguintes recomendações: não vos encaminheis aos gentios, nem entreis em cidades alguma dos samaritanos. Antes, porém, buscai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai esta mensagem: o reino dos céus está a vosso alcance. 8. Curai os enfermos, purificai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai demônios. Graciosamente recebestes, graciosamente dai. Não vos provereis de ouro, nem prata ou cobre em vossos cinturões. Não leveis sacolas de viagem, nem uma túnica a mais, segundo par de sandálias ou um cajado, pois digno é o trabalhador do seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, procurai alguém digno de vos receber. Ficai nesta casa até vos retirardes. E quando entrardes na casa, saudai-a. E se a casa for digna, que a vossa paz repouse sobre ela. Se todavia não for digna, que a paz retorne para vós. Porém, se alguém não vos receber, nem der ouvidos às vossas palavras, assim que sair daquela
casa ou cidade, sacudi a poeira dos vossos pés. Com toda certeza vos afirmo que haverá mais tolerância para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquelas pessoas. 16. Observai, eu vos envio como ovelhas entre lobos. Sede, portanto, astuto como as serpentes, inofensivos como as pombas. 17. E acautelai-vos dos homens, pois que vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Só até aí por enquanto. Curve sua cabeça, vamos orar. Pai, está aqui a tua palavra, Senhor. Como todo culto, Pai, hoje é um culto de vitória. Mas como toda a tua palavra, Senhor, ela tem que ser como uma espada, Pai, que corta dos dois lados. Que ela venha entrar hoje nas nossas entranhas, nos nossos órgãos, no nosso coração, Pai amado, para que nós possamos, Pai, cada dia mais aprender de Ti, aprender a Te servir, aprender, Pai amado, a estar na Tua presença, aprender, Pai amado, a receber, Pai amado, as ordens do Senhor, a qual o Senhor tem nos dado, Pai, aprender a obedecer a Tua palavra, o Teu querer nas nossas vidas, a aprender, Pai amado, a Tua palavra que diz que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aqueles ainda a qual não Te conhecem, Pai, que eles venham essa noite ser impactados pela Tua palavra, pelo Teu querer e pelo Teu grande amor, Pai, pelo nome que há sobre todo nome, no nome de Jesus. Amém, irmãos? Irmãos, aqui quando a gente se depara com essa palavra, a gente vê que Jesus chamou os seus discípulos e falou assim: vão a todas as cidades, a todos os locais, deu orientações a eles e mandou eles ir. Mas quando nós paramos para olhar o nome desses homens, cada um tinha a sua história, cada um tinha a sua vida secular, cada um tinha seu dia a dia, sua família, seus afazeres. Mas assim como nós hoje, quando fomos tocados pelo poder do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, nós totalmente mudamos a nossa forma de ser, de agir, e não passamos mais a fazer as nossas vontades, mas sim a vontade do Pai. E o que é a vontade do Pai? Ide e fazei discípulos, ide e levai a minha palavra a toda criatura que quiser ouvir. Jesus, ele é tão lindo, irmão, que ele não quer que você faça nada, a não ser que aquela pessoa queira receber também. Porque é da mesma forma que nós falamos aqui sempre, nós temos duas formas de dar uma pedra a uma pessoa. É uma simples pedra, mas essa pedra ela pode ter duas situações diferentes. A pessoa pode receber de bom grado, ou a pessoa pode simplesmente achar ruim. Porque você pode chegar e dar na mão da pessoa: toma essa pedra para você. Ou você pode jogar essa pedra na pessoa e pode vir a machucar, a ferir essa pessoa. Como é que ela vai receber essa pedra? É a mesma pedra, mas a forma da gente levar a pedra é que vai dizer como a pessoa vai receber. E bem assim é a palavra de Deus. A palavra de Deus, você às vezes quer falar para tantas pessoas, você quer levar para tantas pessoas, mas você chega num certo ambiente que as pessoas não querem ouvir, irmão. E se você tentar fazer algo, parece que você é o cara mais chato, parece que você é antiquado, parece isso, parece aquilo. Por isso que quando nós formos para qualquer lugar, nós temos que estar orando primeiro: Pai, me dá a oportunidade de eu falar de Ti para alguém, para que aquela pessoa venha receber de bom grado, e ela não venha ser aquela semente a qual caiu entre os pedregulhos e nasceu alguma coisa, mas morreu no meio do caminho. E ela venha ser uma semente que venha gerar uma árvore frutífera, frondosa, uma árvore a qual o vento não pode derrubar, uma árvore a qual a tempestade não pode arrancar, porque ela está em terra firme, ela foi bem plantada, ela foi bem regada, bem cuidada, e está dando fruto hoje. Nós paramos às vezes em muitas situações parecidas com as quais esses homens viveram. Hoje, se a gente se colocar no lugar deles, qual era a diferença desses homens para a gente hoje? A maior diferença deles, irmãos, é porque eles
obedeceram aquilo que o Senhor falou, ide. Ao ide do Senhor, eles não pensaram duas vezes. Eu fico às vezes me imaginando no lugar desses homens, que eu creio que todos deveriam ter família, todos deveriam ter o seu trabalho, seus afazeres, todos deveriam ter seus filhos, todos deveriam ter as coisas para pagar, as coisas para receber, eles deveriam ter uma vida como qualquer um de nós. Mas quando eles foram tocados pelo Senhor Jesus, a vida deles não foram mais a mesma. A vida deles foram transformadas de uma forma a qual eles não quiseram mais nada a não ser servir a Jesus, buscar fazer a vontade do Pai. Eu fico analisando a vida de Mateus, que aqui quando fala Mateus sempre coloca o publicano. Irmãos, eu estava olhando, estudando sobre isso. Hoje nós temos um cidadão, Deus me livrar de dizer o nome, que ele está sendo um dos caras mais odiados do Brasil. Deus tenha misericórdia da vida dele. E bem assim era Mateus naquele lugar. Era o cara mais odiado, porque ele cobrava impostos, ele tomava os seus bens se você não pagasse aqueles impostos, ele ia na sua casa, tomava o que você tivesse para você quitar a sua dívida com o governo. Imagina como era a índole desse homem sendo olhada pelas pessoas. E de uma hora para outra, o Senhor chega perto dele e fala assim: siga-me. E ele se transformou de um dos homens que escreveu esse livro tão maravilhoso. Aí às vezes a gente se depara com situações parecidas, a qual a pessoa vai olhar para você: você? Quem é você? Você não é aquela pessoa que era assim, assim, assado, hoje quer ser o santinho? Hoje é pastor. Se você chegar ali em Vanderlei hoje, perguntar a grande maioria das pessoas que participaram da minha infância e da minha adolescência, que ainda não sabe que eu sou um pastor, vocês vão ver muita cara feia. Vocês vão ver muitas pessoas entortar a cara. Valdemar, não acredito. Valdemar, pastor? Meu Deus do céu. Mas Deus não está olhando para quem eu era. Deus está olhando para quem eu sou hoje na sua presença. E bem assim Deus olhou para esses homens. Pedro, a palavra de Deus diz que ele era sanguíneo, um homem muito pastor Valdemar. E ali Deus não olhou simplesmente para a ignorância de Pedro, se ele era sanguíneo, se ele era valente, se ele era ignorante, mas Deus falou: é esse que eu quero para fazer o meu evangelho fluir, para o livro ser escrito por homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Porque se Deus fosse buscar alguém perfeito na terra, irmão, só ia ter seu próprio filho que veio a essa terra. E não é diferente de nós hoje. Às vezes o Senhor está te chamando para fazer algo, para ser algo, para lutar pelo ministério, para lutar pelo evangelho, e você fala: não, mas fulano é que é capacitado, eu não sou capacitado, eu não tenho como, porque a vida minha está muito corrida, misericórdia, eu já faço tanta coisa, ainda mais se eu, não deixa eu quieto, deixa eu só ser aquele crente esquenta banco, deixa eu ser aquela pessoa que eu estou buscando a minha salvação, mas o resto, o que é resto, se der certo eu falo para alguém, se não der também eu não falo, e vou levando a vida. Isso se chama egoísmo, irmão. Você tem algo tão precioso na sua vida, e você não levar para as outras pessoas, você não derramar esse azeite, derramar essa unção para tantas pessoas que estão aí necessitadas. Mas o Senhor Jesus, por que Ele falou assim: não entrai? Aqui, ó. Deixa eu ver aqui onde foi, meu Deus. Samaritanos, que ele fala dos samaritanos, dos céus. Aqui. Assim, a estes 12 enviou Jesus, no versículo 5, com as seguintes recomendações:
não vos encaminheis aos gentios, nem entreis em cidade alguma dos samaritanos. Por que Jesus recomendou isso? Porque o povo vivia em guerra contra os judeus, contra os homens de Deus. Você vê que aquela mulher samaritana, quando Jesus chega no poço para pedir água, ela fala: quem és tu, judeu, para me pedir água? Eles não se falavam, eles não simplesmente não tinham comunicação um com os outros, porque era guerra, eram inimigos mortais. O Senhor Jesus falou assim: vai buscar primeiro as ovelhas perdidas, vai buscar primeiro aquele povo que realmente está de coração quebrantado. Irmãos, eu já conheci pessoa que no leito de morte, você falar de Jesus, ele falava: ah, você Jesus não sei para onde. No leito de morte, a pessoa morrendo, você vai falar de Jesus para a pessoa, e a pessoa simplesmente olha para você: vai você não sei para onde com o seu Jesus. Então quando Jesus ele falou algo aqui, ele não estava discriminando, nem separando nada não, porque a palavra de Deus fala que, se possível, todos nós seremos salvos. Deus quer o mundo todo salvo, não é só eu, nem você, nem quem está nos assistindo, nem quem está lá fora. Deus quer todo mundo, mas devido à dureza do coração do homem, o poder emana de Deus, tudo emana de Deus, mas a vontade de ir para o céu pertence a você e a mim. A vontade de buscar a vida eterna, a qual o Senhor fala aqui para nós, depende de mim e de você. Ele deu toda essa autoridade a eu e você escolher o que nós queremos para nossas vidas. Então aqui, quando esses homens eles foram servir a Jesus, Jesus não chegou prometendo a eles: vinde a mim, está tudo resolvido, vinde a mim, as coisas vão ser mil maravilhas comigo, porque vocês não vão ter mais problema, mais dificuldade, vocês não vão ter mais nada. Ele veio e ensinou esses homens a lutar, mas lutar com as armas espirituais. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Vinde a mim, porque eu prometo que vocês vão ser consolados. Eu prometo que vocês vão passar por problemas, mas vai passar a pé firmes. Eu prometo que vocês vão ver tempestades, mas vocês vão atravessar e essa tempestade vai passar. Ele falou assim: no mundo tereis aflições, mas tem o quê? Bom ânimo. Jesus ele quer dizer o que com isso, irmão? Por mais que a luta seja grande, tenha bom ânimo. Por mais que as coisas dizem que não vai dar certo, tenha bom ânimo, vai passar. Vai passar. Aqui, quando a gente para um momento, uma hora, e pesquisa sobre a vida desses homens. Um momento que você tiver com seu celular, coloca lá como foi a vida dos discípulos de Jesus no Google, que vai aparecer a vida deles todinha, do início ao fim da vida. Homens que viveram, irmãos, o verdadeiro evangelho, para que eu e você hoje tivéssemos a possibilidade de estar aqui firmes e fortes, lendo a palavra de Deus. Homens que não pensaram duas vezes em entregar sua própria vida por amor a Cristo, por amor a nós, seres humanos. Homens que, quando foram ser crucificados, igual Pedro, ele falou: eu não sou digno de ser crucificado como meu mestre, me crucifica de cabeça para baixo. Gente, comece a estudar sobre esses homens, que você vai ver que nossos problemas é coisa mínima. É coisa mínima. E o Senhor Jesus ele continuou aqui falando: vão, façam tudo que eu mandei vocês fazer, curem, transformem vidas, expulsem demônios. Não precisa se preocupar com nada. Não precisa vocês estão preocupando o que vão comer, o que vão deixar de comer. Não precisa você levar no alforje seu ouro, sua prata, seu bronze. Não, pode deixar que eu vou providenciar. É Deus que vai providenciar na nossa vida. Não é só a nossa inteligência, não é só a nossa capacidade, não é só a nossa forma de pensar as coisas, não. O Senhor vai providenciar. É Ele que vai entrar em providência e vai te ajudar, que você não vai nem saber por onde veio.
É Ele que vai entrar em providência. E quando você vê, você está dando o hino da vitória, você está cantando o hino da vitória. Então aqui quando a gente para ler, o Senhor está mandando a gente fazer, mas você tem feito o quê? Nós temos feito o quê? Será que nós estamos seguindo verdadeiramente essa ordem que Jesus falou assim: vão, curam os enfermos? Eu dei risada, foi de um pastor. Ele falou assim: meu papel é orar e tentar e orar por cura. Agora se vai curar é Jesus que manda agora aí. A minha função é orar. Agora se a cura vai vir é Jesus que sabe. Esse pastor, ele disse que foi no hospital. O pessoal chamou ele para orar por um parente dele, por um parente do pessoal. Aí quando ele chegou lá no hospital, estava aquele cara em cima da cama. Ele falou: Jesus do céu, nem o Senhor levanta mais esse. Só o couro e o osso, cara, com a doença. Eu não lembro, ele não falou a doença, mas o cara estava magro, bem debilitado. Mas ele falou assim: Senhor, pelos meus olhos é caixão e vela preta, mas o Senhor me mandou vir aqui orar. Então não é pelos meus olhos, é pelo do Senhor. E se for a tua vontade, o Senhor vai levantar esse homem novamente. Ele orou pela vida daquele homem, profetizou na vida daquele homem. Passados 2 anos, ele disse que vai andando no meio da rua e vê uma voz gritar a ele: pastor, pastor. Aí ele olhou, aquele cara forte, barbudo. Aí ele olhou assim: pois não, o senhor lembra de mim? Aí ele: pô, irmão, se eu disser que eu lembro, eu estou mentindo, não estou lembrando de você. Eu sou aquele cara do hospital que estava em cima da cama, só o couro e o osso. Pois depois que o Senhor orou por mim, Jesus restaurou a minha saúde, restaurou a minha vida, e hoje eu estou aqui, eu quero agradecer ao Senhor. O nosso papel é orar, não é a gente determinar se vai acontecer ou não, é Deus que vai determinar se vai acontecer ou não, é Ele que vai derramar o seu milagre na minha vida e na sua vida, é Ele que vai fazer o impossível por nós, não é nós mesmos não. E ele olhou assim e falou assim: Jesus, tu és fera mesmo. Tu és o cara, Jesus, porque por mim e pelos meus olhos eu nem orava pela vida daquele homem. Então quando a gente para analisar, irmãos, nós somos hoje esses discípulos a qual o Senhor tem nos chamado. A gente às vezes vai passando o tempo, a gente vai perdendo aquela sensibilidade do Espírito Santo na nossa vida, porque a gente para de alimentar aquilo. A gente para às vezes de alimentar aquilo. Às vezes o Senhor chega em algum lugar, incomoda você no meio da rua: vai na casa de fulano orar por ele. Você fala: isso é coisa da minha cabeça. E é Deus te mandando ir lá. Só em você chegar lá, talvez a pessoa se alegre tanto pela sua visita que você nem precisa orar. Se você der só um abraço, talvez salve aquela pessoa. Eu tive uma situação que eu presenciei um jovem. Ele ficou transformado de uma hora para outra. A gente conversando, todo mundo numa boa. De uma hora para outra ele se levantou assim, com raiva de todo mundo, e aquela ignorância. E nós fomos orar. Começamos a orar e Deus falou para mim só assim: vai lá e dá um abraço e fala para ele que ele não é aquilo. Eu falava: Jesus, é verdade. A vontade que der de dar umas pancadas para tomar vergonha, que tudo a gente quer resolver na brutalidade. A gente acha que pancada é que resolve. E Jesus: vai lá, dá um abraço nele e diga para ele que ele não é aquilo que ele está demonstrando. Eu me levantei, fui lá, ele estava sentado chorando de cabeça baixa. Eu levantei: jovem. Aí ele levantou, eu abracei e falei: eu te amo em Cristo Jesus, e você não é isso que você está demonstrando, e Jesus te ama também. Abracei ele, fui dormir. No outro dia esse jovem estava transformado, irmão. Não é a glória, não é minha não, a glória é de Deus. A glória é do Senhor que manda a gente fazer as coisas. E muitas vezes a gente fica negligenciando: não, Senhor, eu não tenho tempo. Não, Senhor, manda fulano, que eu não sou capacitado. Tem que ser o pastor, tem que ser o diácono, tem que ser alguém assim, porque eu mesmo não sou capacitado. Aí às vezes Deus está te chamando: abra uma célula aqui. Mas eu vou convidar quem? Se você nem abrir a célula, você já está preocupado em quem vai convidar?
primeiro passo é você falar assim: eu quero uma célula aqui em casa. Eu quero, nem que seja eu ser como é que dá o nome que recebe a célula? Anfitrião. Mas determinar e dar um passo de cada vez. Eu creio aqui que cada um que tem as células hoje em sua casa, se eu pedir para levantar a mão, quem queria realmente as células, eu tenho certeza que ninguém levantava a mão. Mas não foi o nosso querer, foi a vontade de Deus na nossa vida. Uma pessoa que eu conheço, Deus me vai dizer o nome, ela disse que detestava receber uma pessoa na casa dela. Hoje tem uma célula na casa dela. Então é Deus que faz isso. Não é mérito nosso, não é mérito de ninguém. É o Senhor que toca em nosso coração e fala assim: cadê o meu ID que eu estou te chamando e você está negligenciando? Irmãos, eu quero assim pedir perdão a Deus por algo que eu fiz essa semana, que eu me senti muito envergonhado. Eu fiquei muito triste comigo mesmo, porque a palavra de Deus diz: se a gente não amar os nossos, como nós vamos amar aqueles que estão lá de fora? E eu fiz algo muito ignorante. Eu fui muito ignorante com a pessoa a qual eu demonstrei algo que não quero que venha voltar para a minha vida, que é o velho homem, que a gente às vezes não percebe, mas se a gente deixar, o velho homem, ele quer voltar toda hora na nossa vida, na nossa ignorância, nas nossas falhas, na nossa forma ridícula de ser. Então eu quero pedir perdão à minha esposa, que eu fui muito ignorante com ela sábado, a qual a gente estava viajando para Vanderlei, sobre um assunto que a gente acabamos discutindo, e eu fui muito ignorante. Eu não quero isso para a minha vida. Eu passei esses 2, 3 dias lá orando, buscando a Deus, para Deus derramar amor na minha vida pela situação a qual a gente discutimos, e Deus fez isso para a honra e glória dele. Eu consegui hoje já olhar de outros olhos, de outra forma, a qual o Senhor tem colocado em meu coração, e eu já pedi perdão a ela desde cedo, que eu não ia subir aqui sem eu estar bem com a minha esposa. Eu pedi, mas eu quero ao vivo e aqui na presença de vocês pedir perdão novamente a ela, porque eu sei que eu machuquei muito ela, e eu não quero mais viver o velho homem e nem fazer ela sofrer com o velho homem. Amém? Pai, então nesse momento aqui, irmãos, eu quero que você venha refletir sobre tudo isso que foi falado, sobre a palavra do Senhor que está aqui dizendo sobre homens. Não eram homens super-homens, era homem de carne e osso como eu e você, homens com fraquezas, homens com limitações, homens com erros que precisavam ser consertados. Você imagina aí você juntar esses homens num lugar só, e ali ter muita divergência, principalmente com Mateus, que eu creio que ele, como ele era o publicano, ele era odiado por todo mundo, e para Jesus fazer todo mundo olhar que ele era agora outro homem, outra pessoa. E às vezes, muitas vezes as pessoas sempre vai te olhar como aquela velha pessoa, como aquele velho homem que parece que não tem jeito. E aí é que você tem que demonstrar Jesus na sua vida. Irmãos, tem algo que nós temos que ter o maior cuidado, para isso não virar uma raiz, ser lançado uma semente, depois virar uma raiz e virar uma árvore e brotar de dentro de você, que se chama ódio. O ódio, ele começa sutil, você começa a ficar com raivinha daquela pessoa, aí depois você já começa ficando sem suportar nem olhar para aquela pessoa, e assim vai crescendo aquilo no seu coração, que se você não buscar no Senhor, quando você vê, você já está contaminada de todas as formas. Aí você não consegue perdoar, você não consegue mais viver aquilo que Deus tem para a sua vida, por causa daquilo que você está guardando no seu coração de outra pessoa. Porque o perdão, irmão, não é para a pessoa.
O perdão é para você. Pedir perdão não é você estar se humilhando, é você estar se exaltando que você é humilde para chegar naquela pessoa, que você reconhece que você tem capacidade de se humilhar e pedir perdão para aquela pessoa. Então você, nesse momento, você está sendo exaltado por Deus. Quem não já passou por isso? Dificuldade de pedir perdão, dificuldade de perdoar. E a gente às vezes presencia algo que você fica olhando as pessoas se odiando de uma forma, cara, é tão triste você vê outra pessoa ficar com tanta raiva de outra, e quando você vai ver o motivo, você fica assim olhando, meu Deus, como Satanás, ele cega as pessoas, e é através do ódio que muitas vezes acontece tudo que acontece em cima dessa terra. Uma fechadinha de trânsito, algo que você poderia evitar, aí você já começa a plantar aquilo no seu coração, vou me vingar daquele miserável, eu vou me vingar daquela miserável, e você começa a plantar isso dentro de você, e quando você vê, você já está fazendo. Por isso que nós temos que vigiar, para que o mal não venha tomar conta do nosso coração, para que a gente venha estar sempre na presença de Deus, buscando fazer a vontade de Deus. No 17 diz assim: acautelai-vos dos homens, pois que vos entregarão aos tribunais, e vos açoitarão nas suas sinagogas. Eu gosto muito de assistir, quem quiser assistir também, eu acho muito edificante, tem uns filmes baseados em fatos reais, dos crentes na China. É muito, muito edificante para nós crescermos na fé. Tem um filme mesmo que, se eu não me engano, o nome é A História na Minha História. Se eu não me engano, é esse o nome. É um filme de um homem que levava a palavra do Senhor, e ele foi preso por causa disso. E mesmo assim, no presídio, ele insistiu em levar a palavra, e eles faziam bilhetes, e mesmo assim lá dentro eles eram perseguidos, e quando eram descobertos, torturados, e muitos até a morte. Então, qual valor você está dando à presença de Deus na sua vida? Qual valor nós, como servos de Deus, nós como crentes, nós como homem e mulher que professa a fé em Jesus Cristo, nós estamos dando que valor a Jesus na nossa vida? Será que se Jesus voltasse agora, como é que eu e você estamos na presença dEle, diante dEle? A palavra de Deus diz: vigiai e orai, porque não sabeis a hora, nem o horário, nem o dia, nem o momento a qual o Senhor vai vir buscar a sua noiva. O que é vigiar? O que é você vigiar? Todos nós vigiamos em várias formas as coisas a qual pertencem a nós mesmos. Nós vigiamos às vezes nossa casa, quando a gente vê algo estranho, a gente já começa a suspeitar, chama a polícia para alguma coisa. A gente sabe vigiar de uma forma para a gente não deixar nossos filhos ir pelo caminho errado. Nós sabemos vigiar muito no trânsito, porque se você desviar qualquer momentozinho ali a sua visão, a sua atenção, você pode causar um acidente. E por que é diferente na presença de Deus? Por que nós não ficamos vigilantes nas palavras, como eu errei esse final de semana, nas nossas atitudes, na forma de tratar as pessoas, na forma de ser com as pessoas? Por que nós não vigiamos? É tão difícil. Por que é algo, irmão, que quando a gente está querendo se rebelar, a única coisa que a gente lembra é: eu não vou mais para a igreja, eu não vou ser mais crente, eu não quero mais saber dessa vida para mim? Por que a gente não fala assim: eu vou parar de trabalhar, eu vou parar de beber água, eu vou parar de comer? Ninguém pensa isso.
mas da saída da presença de Deus, porque Satanás, a primeira coisa que ele lança é o que você tem de mais precioso para você jogar no mato, jogar fora. Por isso que a palavra de Deus assim: não dê pérolas aos porcos. Por que, pastor, não dá pérola aos porcos? Porque se você jogar, irmão, a pérola num canto e a lavagem no outro, ele vem para a lavagem e ele vai lá, deita, mija, faz o que ele quiser em cima das pérolas e não dá valor àquilo. Então muitas vezes a qual a gente pensa ainda em fazer essas coisas é porque a gente não está dando o valor devido às pérolas a qual é o Senhor Jesus na nossa vida. Esses homens, quando eles entraram na presença do Senhor Jesus, a qual eles viram Ele ressuscitar, a qual eles foram visitados por Ele em carne e osso depois de ser ressuscitado, Paulo diz que assim: eu não estou falando daquilo que eu simplesmente ouvi falar, mas sim daquilo que eu vivi, daquilo que eu presenciei. Eles presenciaram isso, irmãos. Por isso que nós temos que ser mais fervorosos, por isso que nós temos que ser mais alegres, mais tudo na presença de Deus. A gente às vezes fica valorizando tantas coisas. A gente vê pessoas brigando por causa de herança, brigando por bens materiais, brigando por coisas que vão ficar aqui em cima dessa terra e vão perecer. E às vezes a pessoa não valoriza o mais importante, que é a presença de Deus. Eu acredito em Deus, a maioria fala isso. Eu vou na igreja, eu até dizimo, não sou muito, mas vou. Mas eu acredito. Será que é o suficiente isso? Quem mais acreditava e conviveu foi Satanás, e mesmo assim ele se rebelou contra o Senhor. Ele se rebelou contra Deus. Esses homens aqui, no 16 ele fala aqui, no 18: sereis levados à presença de governadores e reis por minha causa, por testemunhardes a eles e aos gentios. Todavia, quando vos prenderem, não vos preocupeis em como ou o que deveis falar, pois que naquela hora vos será ministrado o que haveis de dizer. O mal nosso é se preocupar com tudo, não descansar na palavra, a qual o Senhor fala assim: eu que vou falar, eu que vou fazer, eu que vou providenciar, eu que vou estar à frente das batalhas, eu que vou estar à frente de tudo aquilo que você necessita. E a gente muitas vezes fica: e amanhã? Eita, meu Deus, amanhã é tanta coisa, e depois de amanhã, daqui um mês já vence isso, e daqui não sei o que, e você fica igual um doido, e a cabeça sua fica assim. Aí você fecha o olho, mas sua mente está assim, ó. Você não dorme, você não descansa, você simplesmente vegeta. É fácil a gente falar? É. Mas quem está vivendo, eu sei que não é fácil. Mas se você se colocar na presença do Senhor, na brecha a qual o Senhor tem te chamado, e você tem negligenciado, o Senhor tem um chamado para cada um aqui, porque senão você não estaria aqui essa noite, eu tenho certeza disso. Mas você tem que tomar postura e falar assim: eu aceito, Senhor, eu aceito o teu chamado, eu aceito o teu ide, assim como o Senhor fez na vida desses homens. Irmãos, eu tenho certeza que Deus, Ele sonda e conhece cada coração aqui. Ele sabe do meu levantar, Ele sabe do seu, Ele sabe do meu deitar, Ele sabe do seu, Ele sabe de todas as coisas da nossa vida, as nossas necessidades, mas Ele quer que nós venhamos verdadeiramente descansar nele. Olha que coisa, meu Deus. Deus, Ele chama para fazer algo que se fosse igual o general lá que foi em Eliseu. Eu pensava que ele ia sair para fora e clamar ao Deus dele, ia descer uma luz do céu, e a minha pele ia ficar curada, eu ia ficar curado. Porque a gente coloca esses planos na nossa mente, a gente planeja algo e quer ensinar Deus a fazer. Não, Deus, o Senhor faz assim, faz assado. O Senhor, não, assim é melhor, Deus. O Senhor faz assim, depois o Senhor vai, faz aquele negócio lá, abre porta naquele lugar,
ó Deus, se possível, afasta aquela pessoa de mim. E a gente faz o plano e quer ensinar o script de Deus, para Deus fazer, executar como nosso empregado. Aí Eliseu vai falar: manda ele mergulhar só 7 vezes no rio. Lá de onde eu venho, o rio é bem melhor. Fosse assim, eu mergulhava lá mesmo. Mas Deus, ele é tão bom quando ele quer glorificar o nome dele, que ele usa o servo dele, fala assim: meu rei, meu capitão, meu senhor, se ele mandasse o senhor ir no mais alto monte, o senhor ia. Se ele mandasse o senhor lutar contra qualquer exército maior, ou uma coisa tão difícil, o senhor não ia fazer? Ia. E por que o senhor não faz algo tão fácil de fazer? E às vezes Deus está nos chamando a fazer algo tão fácil, e a gente fica querendo fazer o difícil, fazer o complicado, fazer aquilo que parece um gigante na nossa vida, um monstro na nossa vida. Então vamos aprender essa noite, assim como esses homens que foram para onde eles nem pensavam que ia, que foram para lugares a qual o Senhor falou assim: só vai, não leva nada, nem uma segunda roupa, vai e confia em mim, e leva a minha palavra. Eu te chamei para ser mais que vencedor. A palavra de Deus, ele não mente. Ele falou assim: eu te chamei e mandei você ir. Se eu mandei, eu garanto. O que eu mandei, eu garanto. O que eu mandei você fazer. E a gente às vezes fica complicando. O Senhor está nos chamando e a gente está negligenciando. Não faz conforme a vontade do Pai, mas sim a nossa vontade. Então essa noite, irmãos, eu quero que você fique de pé. Eu quero orar por cada um aqui. Eu quero primeiramente orar por cada um que está nos assistindo ao vivo ou depois, e depois estaremos nos despedindo da live. Pai, nesse momento, Senhor, eu apresento cada vida, Pai, que esteja nos assistindo ou que possa vir assistir, Pai amado, essa live. Que o Senhor venha tocar no coração deles, assim como o Senhor tocou no coração dos seus 12 discípulos, seus 12 apóstolos. Pai, assim como o Senhor um dia tocou no meu coração, no coração de cada um aqui, Pai amado. Porque, Pai amado, quando o Senhor, Pai amado, toca em nós, não tem como a gente rejeitar, não tem como a gente não sentir. Então toca em cada coração essa noite, Pai. Que o Senhor venha visitar cada lar, cada família, cada lugar a qual, Pai amado, chegar, Pai amado, esse vídeo, a qual chegar essa pregação, Pai. Que o Seu nome seja glorificado e que o Senhor, Pai amado, venha transformar, Pai amado, cada vida, Pai amado, com o Teu poder, com a Tua unção, com a Tua graça, pelo nome que há no Teu nome, Pai. Eu te clamo, Pai amado, e te peço em nome de Jesus, Pai. Faça conforme a Tua vontade na vida de cada um deles, no nome de Jesus, amém?